Pastor Odair Ferreira, a serviço do Reino. Louvado seja Deus. Isso. Pode se assentar, meus amados. Boa noite a todos. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, noite memorável de nós celebrarmos, estarmos na presença do Senhor, apresentando o nosso culto, nosso louvor e nossa adoração. E é no nome de Jesus que eu quero convidar meu irmão, minha irmã, a refletir comigo sobre o tema decreto. Diga aí para o teu irmão, está decretado. O tema da mensagem essa noite é decreto. Decreto, quando você vai pesquisar, vai dizer que é um ato administrativo que regulamenta leis e é emitido pelo chefe do poder executivo. Pode ser singular ou regulamentar. Certo é que só decreta quem tem autoridade. Eu tenho algo para te dizer essa noite. Deus te criou e te formou e te deu autoridade. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi formado quando Ele libera um decreto. Haja dia, haja noite, haja terra, haja as vegetações, haja os animais, mas você Ele criou com suas próprias mãos. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que Deus decreta o domínio do homem. Deus te criou, Deus te formou para dominar. Versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre toda a terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Sem desprezar a oração do nosso pastor Elias junto com a igreja, eu quero fazer mais um instante de oração. Quero convidar meu irmão, minha irmã, você que pode, coloca sobre os vossos pés, vamos orar juntos, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, através da minha vida. Oremos. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, Pai amado, por acreditarmos e crermos que nesse momento o Senhor tem os olhos voltados para nós e as mãos estendidas sobre nós. Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, peço e clamo ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha usar a minha vida para falar com a tua igreja, com a mesma autoridade que o Senhor usou aquela jumenta para falar com Balaão. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, peço e clamo ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que da mesma forma que este microfone está em minhas mãos, eu quero estar nas mãos do Senhor, assim como aquela pedrinha estava na mão de Davi, e com a mesma autoridade e força que o Senhor usou aquela pedra, usa a minha vida, ó Pai, para fazer o vosso querer e a vossa vontade, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Peço a Ti também, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor prepare o coração de cada ouvinte essa noite, assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente, que a semente venha germinar, venha produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a vossa volta. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, peço e clamo ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai repreendendo, ó Pai, todo espírito contrário, todo espírito de incredulidade, todo espírito de frieza, todo espírito de engano, mas o único espírito a permanecer essa noite, seja então somente o Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e clamo ao Senhor em oração, crendo em nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode se assentar, meu amado, aplaudindo ao nome do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. O Senhor nosso Deus, na sua magnitude, na vossa grandeza, Ele cria todas as coisas. Criam as vegetações, criam os animais e cria o ser humano, como diz o outro no ditado popular, a cereja do bolo, a sua mais perfeita criação, que Ele capricha tanto que Ele chega ao ponto de colocar a imagem e semelhança de Deus nessa criação. Mas quando Ele cria também, Ele já libera uma palavra, Ele já decreta algo para eles. E quando o nosso Deus, Ele cria o homem, cria a mulher, Ele libera uma palavra no versículo 28. Ele diz a eles que dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal e sobre tudo que se move sobre a terra. O Senhor, meus irmãos, Ele dá domínio sobre tudo. Você já imaginou quando você vai numa fazenda, num pasto, você vê ali uma cerca segurando uma manada de animais que tem força incalculável. Eu imagino que se eles quisessem e tivessem autoridade própria, domínio próprio, consciência, eles rebentariam aquela cerca e fariam um estardalhaço. Mas, no entanto, somente com comando de voz, muitas das vezes, eles acabam obedecendo. Isso se chama domínio que Deus nos deu, autoridade que Deus nos deu. Ele deu autoridade, meus amados irmãos, e nos encheu da graça, porque tudo que Ele criou foi perfeito. Tudo que Ele criou, meu querido, minha querida, foi com o propósito de que desse certo. Ele não criou nenhum de nós para que desse errado. Ele não criou e não formou a sua perfeita criação, os primeiros seres humanos, para sofrerem. Da mesma forma que nós também não fomos chamados para vir ao mundo, para viver debaixo de jugo, debaixo de escravidão. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. Tanto é que a Bíblia relata que quando vai nascer Jacó e seu irmão Esaú, Jacó ele nasce agarrado aos pés do seu irmão. Ele não quer, meus amados irmãos, ser por último, ele quer nascer primeiro. Mas, no entanto, ele nasce segundo. Agora, como que a Bíblia relata isso? Porque já sabia que isso aconteceu. Quando o Senhor chama eu e você para a vida, é com um propósito, é com um projeto, e que só vai cumprir se nós cumprirmos o decreto de Deus, porque foi decretado. Quando Ele diz, Ele libera uma palavra, olha só, e Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre tudo. Meus irmãos, é uma palavra liberada nos dando uma ordem. Ordem essa decretada pelo próprio Deus. Quando eu digo que é um decreto, pode-se ter por decreto, porque até então tudo que Deus falava acontecia. E um decreto, quando você decreta, tem que se fazer cumprir. Porque se não se fizer cumprir, meus amados irmãos, a pessoa está irregular e é punida por isso. Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós vamos entender porque muitas das vezes a pessoa deixa de viver esse decreto de Deus. Deus, Ele nos criou para dominar e não ser dominado. Deus te chamou para ser cabeça e não ser cauda. Deus te chamou para fazer a diferença e não só para ser mais um. Mas muitas das vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque nós deixamos de cumprir um decreto.
nós deixamos de cumprir uma ordem. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele deu uma ordem. Ele criou ali, meus amados irmãos, o melhor lugar que poderia estar. Escute, o melhor ambiente que poderia viver. Nós sabemos que o Éden era como se fosse uma mata fechada. Eu vou conjecturar aqui. Todos nós já ouvimos pelo menos falar, creio eu, no Pantanal. O Éden é como se fosse, ou melhor dizendo, o Éden é como se fosse o Pantanal. Ali tinha uma grande variedade de árvore, uma grande variedade de animal, uma vegetação vasta. E no meio do Pantanal, o Senhor criou um jardim. Quando você ouve falar em jardim, você já se liga com um ambiente tranquilo, calmo, pacífico, flores, riachos. Por que não imaginar uma bela cascata saindo, um lago com carpas coloridas? Um ambiente agradável e desejável de estar. Agora já, meus amados irmãos, o Éden em si era como se fosse uma floresta, repleta de todos esses animais, todos esses desafios. Mas o jardim era o melhor lugar para se viver. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando Deus coloca Adão ali, Ele tinha um plano e um projeto para ele. Porque o texto, ele é bem claro no versículo 15. Tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para lavrar a terra. Ou seja, Ele colocou ele ali para plantar, seja alimento, formar um pasto, mas com algum propósito que vai gerar vida. E certamente o Senhor deu condições para ele fazer isso. Certamente o Senhor tinha um propósito que ele permanecesse ali por muitos tempos, porque senão não te fazia sentido ele lavrar a terra, plantar e deixar abandonado ali. Esse não era o projeto de Deus, esse não era o plano de Deus. A vontade de Deus para a vida da primeiro homem, da primeira mulher, da sua perfeita criação, eu trazendo para os dias de hoje, o propósito de Deus para mim e para você, meu querido, é o melhor. É que nós vivemos num jardim, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem lágrima, sem perseguição. Mas só que tem um detalhe: Ele estabeleceu um limite. Ele decreta algo que ainda não tinha decretado. Ele decretou que eles crescessem, multiplicassem, decretou que eles dominassem, mas ainda não tinha decretado a obediência. Porque ele diz claramente no versículo 16: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Todas as árvores você pode comer. Olha só, aquele pé de jabuticaba você pode desfrutar dele, aquele pé de jaca você pode desfrutar dele, aquele pé de caqui você pode desfrutar. O que você quiser você pode comer. Mas porém, no versículo 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 21 e 25. Deus, Ele cria uma mulher, cria uma companheira para Adão. Versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E na costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher,
porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Deus, quando Ele cria Eva, aplica anestesia em Adão. A primeira anestesia da história quem fez foi Deus. Ele anestesia Adão e tira sua costela e cria Eva. Interessante é que diz que ela é companheira de Adão. Ela está ali para caminhar com ele. Disse Adão: essa agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Os dois são um só. O casamento, o esposo, a esposa, eles têm que fazer de tudo para viver em comunhão. Ora o esposo cede, ora a esposa cede. Não existe espaço para autoritarismo dentro de um relacionamento. Não existe espaço, não tem como um casamento dar certo se uma das partes for querer usar a outra como escravo. Não tem como um relacionamento dar certo se uma das partes se estabelecer como dominante. Muitas das vezes no começo do relacionamento, por estar encantada, estar apaixonada, a pessoa até aguenta. Mas com o dia a dia, com os acontecimentos diários, isso vai mudando, vai se transformando, vai se desgastando, e a pessoa, ela passa a entender que está vivendo um relacionamento abusivo. Porque muitas das vezes acaba virando isso: falta de respeito, falta de entendimento. Deus não quer que vivemos um casamento contrito, um relacionamento conturbado. Tanto é que existe o Éden, e dentro do Éden Deus cria o jardim, o melhor lugar para estar. Um lugar que tem paz, que tem alegria, que tem provisão. É isso que Deus tem para o seu lar, é isso que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Mas para isso é necessário nós entendermos que o homem e a mulher, os dois é uma só carne. Tem que haver o respeito, tem que haver a reciprocidade. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós temos visto coisas acontecerem que eu nem imaginava que era capaz. E dentro da igreja, porque ninguém quer ceder, todo mundo quer ser dominante, e Deus não é isso que Ele quer. O casamento tem que ser um só. Por isso que a pessoa tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que conhecer a pessoa antes de casar, e tem que ser assertivo na escolha. Não pode ficar demorando, né? Ah, esse aqui não deu certo, eu vou procurar outro. Ah, esse aqui não deu certo, eu vou procurar outro. Não, você é cristão, você é lavado no sangue do Cordeiro, você é diferente do mundo. Quando nós estávamos no mundo era assim, agora nós não somos mais assim. Mas certo é que tem que orar, irmão, tem que jejuar, tem que buscar de Deus para saber se é de Deus ou não. Olha um grande exemplo que vocês vêem na sua frente. Eu orei, jejuei, paguei preço, fui para o monte, e Deus me preparou a Leia para casar comigo, porque Ele ouviu minha oração, meu jejum, meu clamor. Agora ela não foi despreparada, não orou, já foi casando de primeira, casou comigo. Olha o que acontece com quem não ora. Tem que orar, buscar, jejuar, irmãos, que Deus prepara o melhor. Mas certo é que Deus não fica feliz com ninguém vivendo só. Isso não é o propósito de Deus, que você viva só. Porque senão, quando Adão estava lá no paraíso sozinho, ele não tinha criado Eva. Porque o texto diz claramente: não é bom que o homem viva só. Capítulo 3, versos 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, veja bem, eles estavam no melhor lugar que poderia estar. Eles estavam no paraíso. Eles tinham um encontro com Deus todos os dias à tarde. Mas lá no paraíso eles foram tentados. Lá no paraíso eles foram levados a pecar. Agora vocês imaginam nós hoje, no mundo que nós vivemos, onde as tentações estão aí. Você pensa que não, se o inimigo ele entrou dentro do paraíso no jardim do Éden, ele pode muito bem entrar dentro da igreja e tentar te derrubar, pôr para dormir. Eu ministrei semana passada entre os que estavam deitados e doentes, mas eles não ficam assim por acaso. É o inimigo que provoca essa doença, é o inimigo que tira essa força, é o inimigo que tira essa energia, é o inimigo que suga o desejo da gente. E da mesma forma que a cobra, a serpente entrou no jardim do Éden, ele tem entrado muitas das vezes no jardim da sua casa. No seu casamento está tudo bem, daqui a pouco começa uma discussão por pouca coisa. Nós temos que orar e vigiar que o inimigo está rugindo como leão. Nós temos que guardar e cumprir os decretos de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que o projeto de Deus para mim e para a tua vida é que tudo vai bem. Basta nós cumprirmos o decreto. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer que nós cumprimos o decreto que Ele deixou. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, louvado seja Deus, no capítulo 3, versículo 14, versículo 14 em diante, louvado seja Deus, que o Senhor Ele pune Adão e Eva. O Senhor pune, por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: certamente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tomará. Louvado seja Deus. A primeiro projeto, a primeira propósito de Deus para eles era que tudo fosse bem, que eles ficassem ali eternamente. Por desobedecer a Deus, Deus ele pune eles. Só que tem um detalhe: mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele pode decretar e pode revogar. O mesmo decreto que ele fez para que tudo fosse bem sobre eles,
agora eles vão ser punidos, porque não cumpriram a ordem de Deus, não cumpriram o propósito de Deus. O mesmo Deus que decreta, Ele revoga decreto. Diga aí para o teu irmão: o mesmo Deus que decreta, Ele revoga decreto. Não, fala com vontade, você não entendeu. Ele revoga decreto. Gênesis capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a árvore dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, versículo 8, porém achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus estava decidido a destruir o homem, toda a sua criação, por causa do pecado, por causa das atitudes dele. O texto diz claramente, que nós acabamos de ler, no versículo 7, Deus ia destruir os homens e todos os animais. Ele já tinha decidido, já tinha decretado, mas ele olhando naquele povo, naquela geração contaminada, terrível, a Bíblia vai dizer que nos dias de Noé era a prostituição, a sodomice, era uns casando, outros se dando em casamento. O Noé, ele começa a pregar, a falar da arca, as pessoas começam a dar risada de Noé. Como que vai ter dilúvio? Nunca choveu, nunca tinha chovido na terra. Haviam lugares que a água brotava da terra, mas ainda não tinha chovido. E Noé trabalhando ali, criando uma arca enorme, e falando que Jesus ia fazer, que Deus ia fazer, ou melhor dizendo, o povo não acreditava. Deus, quando ele vê aquilo, mas ele olha para Noé e vê as qualificações de Noé. Ele viu graça em Noé no versículo 8, porém achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olha para Noé e vê graça, e quando ele vê graça em Noé, ele decreta que nem tudo está perdido, ele decreta que não é o fim, ele decreta que aquilo não veio para a morte. No versículo 9 diz assim: estas são a geração de Noé, porque Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Daquele povo, escute, Noé andava com Deus. Daquele povo, daquela geração, todas as famílias morreram, todos foram mortos pelo dilúvio, mas Noé e a sua família foi preservado. A Bíblia não diz que os filhos de Noé andavam com Deus, a Bíblia não diz que a esposa de Noé andava com Deus, mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que se você andar com Deus, a bênção não será só para você, mas será para a tua casa, será para a tua família, será para a tua geração. Da mesma forma que Deus preservou Noé, preservou sua família, também vai preservar a tua casa, vai preservar a tua família, vai preservar a sua geração. Basta você ser justo, basta você ser perfeito, basta você andar com Deus. Revogou um decreto, porque viram, meus amados irmãos, que Noé era justo e fiel. Mas no livro de Daniel capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se reuniram os sátrapas e os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Ele cria uma estátua, ele cria também uma lei. E no versículo 4 vai dizer assim: e o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da árpora, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostai-vos e adorais a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Escute, ele criou um decreto e determinou que se não se levantasse, se não adorasse aquela imagem, se o nosso Deus, ele revoga um decreto feito por ele, imagina um decreto feito por mãos humanas. Eu quero te falar uma coisa, meu querido, minha querida: não te preocupe com o que está te atormentando, não te preocupe com quem está te perseguindo, não te preocupe com quem tem te caluniado, não te preocupe com quem tem te defamado, não te preocupe com quem estão decretando a teu respeito. O importante é o que Deus fala de você, o importante é o que Deus pensa de você, o importante é o que Deus decretou a seu favor. Porque se ele revoga, irmão Wilton, o decreto do próprio Deus, imagina o decreto do homem. Porque o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus é fiel, está decretado a sua vitória. Basta você manter fiel a Deus, que ele continua fiel contigo. Basta você manter fiel a Deus, que ele continua fiel com sua casa. Basta você manter justo com Deus, que ele permanece justo contigo. Porque a salvação não é só para você, mas é para você e para a tua casa. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu confesso que o rei Nabucodonosor teve uma experiência. Escute, o rei Nabucodonosor, ele não era cristão, não. Embora o povo israelita foi entregue à mão de Nabucodonosor, porque o povo estava desobedecendo a Deus, ele não era cristão, ele não servia ao Deus de Israel. Mas ele tem uma experiência com Deus que poucos têm. Ele consegue enxergar Deus que muitos de nós não conseguimos. Ele consegue ver Deus nos mínimos detalhes. Ei, muitas das vezes você é abençoado por Deus, vive uma experiência, um livramento, uma providência, uma porta aberta, uma cura, e não enxerga Deus. No capítulo 3, versículo 16 ao 25, nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não obedecem o decreto do rei Nabucodonosor. Capítulo 3, versículo 16 ao 25. Já estou indo para Daniel. Estamos ainda em Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 3, versículo 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, louvado seja Deus, se encheu de furor, mudou-se o aspecto de seu semblante com Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se aquecer, e ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atirassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus, demais roupas, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era
urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que chegaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus capitões: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eu vou repetir só a última parte. Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Meu irmão, você é servo do Deus Altíssimo. Deus te chamou para fazer a diferença. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero profetizar. Coloca sobre os vossos pés. Eu quero profetizar toda sorte de bênção. Eu quero profetizar a providência divina. Eu quero profetizar a porta aberta. Eu quero decretar as bênçãos de Deus, a vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que os planos do Senhor há de cumprir, que o projeto do Senhor há de cumprir, que a vontade de Deus há de ser feita, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que portas que estavam fechadas vão abrir, porque há um Deus que te conhece de forma profunda, de forma íntima. Há um Deus que conhece o seu íntimo profundo escondido. Há um Deus que conhece os planos e os projetos a seu respeito. Há um Deus que conhece e pode fazer além do que pensamos, além do que pedimos, além do que imaginamos. E Ele está aqui essa noite, porque Ele já liberou uma palavra profética para a tua vida, já liberou uma palavra profética para a tua casa, já liberou uma palavra profética para a tua família. Crê no Senhor seu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Não importa o que o homem fala a teu respeito, o que importa é que Deus te conhece. O que importa é que o plano dele vai abençoar a casa da minha irmã, vai repreender o Pai amado em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que não provém do Senhor, vai quebrando as cadeias, destruindo as muralhas, vai repreendendo toda oração contrária, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria. Eu quero profetizar e declarar que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra o meu irmão, forjada contra a minha irmã prosperará. Eu peço e clamo a ti, ó Pai, tudo que meu irmão fizer será bem sucedido, pois o Senhor já decretou domínio, o Senhor já decretou autoridade, e é justamente por isso, Pai amado, que eu quero profetizar a cura, declarar a cura. Nenhum mal ficará alojado no teu corpo. Toca, Pai amado, das plantas dos pés até o último fio de cabelo, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara. Vai repreendendo toda enfermidade, toda anomalia. O Senhor é o Deus que cura a depressão, o Senhor é o Deus que cura a doença da alma, o Senhor é o Deus que cura a doença do espírito. Ó Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, move, Pai amado, de forma sobrenatural, trazendo a cura do câncer, a cura da AIDS. Vai tocando, Pai amado, nos rins, vai tocando no pulmão, na corrente sanguínea, na cartilagem, vai tocando nos ossos, vai tocando no cérebro, vai tocando no glóbulo ocular, no aparelho respiratório. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o poder do Senhor é inagualável. O poder do Senhor vai além do que pensamos, pedimos, imaginamos. A bondade de Deus vai além, e é justamente por isso, ó Pai, que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso. Libera unção, libera graça, libera autoridade, quebra as cadeias, quebra as barreiras, abre as janelas dos céus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Pai amado, faz
faz além do que pensamos, além do que pedimos, além do que imaginamos. A minha Bíblia diz, ó Pai, que tudo que pedirmos ao Senhor em oração crendo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor fará. E é no nome de Jesus que eu peço a Ti, vai tocando em cada homem, vai tocando em cada mulher essa noite, opera de forma sobrenatural, quebra as cadeias,